Olá pessoal, sou o professor Alex. Estamos iniciando mais uma videoaula da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Estamos estudando as cônicas e as quádricas. Nesta aula estudaremos a elipse. Iniciemos com a definição de elipse. Denominamos elipse ao lugar geométrico dos pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos deste plano é uma constante. Vejamos com um exemplo. Dado um ponto P qualquer da elipse, um ponto fixo F1 e um ponto fixo F2, temos que a distância do ponto P até o ponto F1 mais a distância de P até o ponto F2 é igual a uma constante 2a. Neste exemplo, podemos perceber que a distância de F1 até P mais a distância de P até F2 é igual a 10, pois 6,71 mais 3,29 é igual a 10. Observe que a distância entre o ponto A1 e o ponto A2 é a maior distância entre dois pontos de uma elipse. Neste caso, definimos por 2a. Veremos agora os elementos de uma elipse. Iniciamos com o centro, que neste caso é a origem do plano cartesiano xy, mas poderia ser qualquer outro ponto. Temos os focos F1 e F2, cuja distância focal mede 2c, onde c é a distância do centro até os focos. Temos o eixo maior definido pelos pontos A1 e A2, cuja medida do eixo maior é igual a 2a, onde a é a distância do centro até os pontos A1 e A2. Temos o eixo menor definido pelos pontos B1 e B2, cuja medida do eixo menor é igual a 2b, onde b é a distância do centro até os pontos B1 e B2. Pela definição, temos que, para um ponto P qualquer, a distância de P até F1 mais a distância de P até F2 é igual a 2a. Tomando como referencial o ponto B2, temos o triângulo isósceles formado pelo ponto F1, B2, B2, F2. Notem que, por definição, a distância de F1 até B2 mais a distância de B2 até F2 é igual a 2a. Como o triângulo formado é isósceles, temos que a distância de F1 até B2 e a distância de B2 até F2 é igual a A. Assim, pela definição de triângulo retângulo, temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E esses são os elementos de uma elipse. Vimos na primeira aula que as cônicas podem ser representadas por uma equação geral. Vimos também que cada uma das cônicas é representada de forma específica. Nesta aula, estudaremos a equação reduzida da elipse, onde está dividida em duas partes. Primeira, a equação reduzida da elipse com centro na origem. E o nosso primeiro caso é quando o eixo maior da elipse está no eixo das abscissas, ou seja, a medida do eixo maior dada por A está relacionada com o eixo x, e sua equação é dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Temos então uma elipse com o eixo maior no eixo x. Note que os focos também estão no eixo x. O segundo caso é quando o eixo maior da elipse está no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y, e nossa equação se torna x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Temos então o eixo maior no eixo y e os focos também pertencem ao eixo y.
O segundo caso da equação reduzida da elipse é quando temos o centro em um ponto qualquer, C, x0, y0. E também temos dois casos a considerar. Primeiro caso, quando o eixo maior é paralelo ao eixo das abscissas, ou seja, ao eixo x. Então temos a equação x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Como o nosso centro é o ponto x0 e y0 e o eixo maior é paralelo ao eixo das abscissas, os focos estão definidos da seguinte forma: f1 igual a x0 menos c, y0, f2 x0 mais c, y0, pois eles pertencem ao eixo maior, que é paralelo ao eixo das abscissas. O segundo caso a considerar é quando o centro da elipse está num ponto C, x0, y0, mas o seu eixo maior é paralelo ao eixo das ordenadas, ou seja, ao eixo y. Então, teremos os focos pertencentes ao eixo maior, que está paralelo ao eixo y, cuja definição é f1 igual a x0, y0 menos c, f2 x0, y mais c. Assim, temos uma elipse cujo gráfico está com o eixo maior paralelo ao eixo y. E estes são os 4 casos de uma elipse, com centro na origem e fora da origem. Para fixarmos os conceitos vistos nesta aula, vamos ver um exemplo. Dado a elipse de equação 4x² mais 9y² menos 8x menos 36y mais 4 igual a 0, determine: letra A, a equação reduzida da elipse, o centro na letra B, a medida do eixo maior e do eixo menor, a distância focal, os focos, a excentricidade e o esboço do gráfico. Notem que a equação da elipse está dada na forma geral. Para que possamos reduzi-la à forma reduzida, primeiro colocamos os termos em comum juntos. 4x² menos 8y e 9y² menos 36y igual a menos 4. Podemos colocar também 4 em evidência para os termos de x e 9 em evidência para os termos de y. Assim, completando os quadrados, temos o seguinte: 4 vezes x menos 2x mais 1, mais 9 vezes y² menos 4x mais 4, igual a 36. Como esses dois termos são quadrados perfeitos, podemos representá-los por 4 vezes x menos 1 ao quadrado, mais 9 vezes y menos 2 ao quadrado, igual a 36. Dividindo os dois lados por 36, temos a seguinte equação: x menos 1 ao quadrado sobre 9, mais y menos 2 ao quadrado sobre 4, igual a 1. E esta é a equação reduzida da elipse. Da equação reduzida, temos que as coordenadas do centro são definidas por 1 e 2, e também podemos encontrar a medida do eixo maior, onde A é igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9, ou seja, a medida do eixo maior é 2A igual a 6. A medida do eixo menor é B igual a 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4, onde a medida do eixo maior é 2B igual a 4. Como a nossa elipse está paralela ao eixo x, podemos definir as coordenadas do eixo maior por A1
igual a x0 menos a, y0, cujas coordenadas são menos 2 e 2, e A2 por x0 mais a, y0, cujas coordenadas são 4 e 2. Como o eixo menor está paralelo ao eixo das ordenadas ou do eixo y, definimos as coordenadas do eixo menor B1 e B2 por B1 x0 y0 menos b, cujas coordenadas são 1 e 0, e B2 definido por x0 y0 mais b, cujas coordenadas são 1 e 4. Como sabemos os valores de A e B, podemos encontrar a distância focal através de C, pois A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, o que implica em C ao quadrado igual a 9 menos 4, onde C é igual a raiz de 5. E a distância focal é 2C igual a 2 raiz de 5. Como o eixo maior da elipse é paralelo ao eixo x, as coordenadas dos focos são definidas por f1 x0 menos c y0 e f2 x0 mais c y0, ou seja, f1 é dado pelas coordenadas 1 menos a raiz de 5 e 2, e f2 1 mais a raiz de 5 e 2. Para a elipse e a hipérbole, temos uma propriedade característica dessas duas cônicas, que é a excentricidade, onde definimos a excentricidade por E igual a C sobre A, que neste caso é raiz de 5 sobre 3, que é aproximadamente 0,75. Para a excentricidade de uma elipse, temos neste caso que, como a excentricidade é um valor próximo de 1, então os focos estão mais próximos dos vértices A1 e A2 do que do centro C. Se tivéssemos a excentricidade próxima de zero, os focos F1 e F2 estariam próximos do centro C. E num caso particular da excentricidade ser igual a zero, teremos um círculo. Para terminarmos o nosso exemplo, façamos um esboço do gráfico. Temos os pontos C definidos pelas coordenadas 1 e 2, o ponto A1 definido pela coordenada menos 2 e 2, o ponto A2 definido pelas coordenadas 4 e 2, onde temos o eixo maior medindo 6 unidades. Teremos os pontos B1 dado pela coordenada 1 e 0, B2 1 e 4 e o eixo menor definido por 4 unidades. Temos também os focos F1 dado pela coordenada menos 1 raiz de 5 e 2 e F2 dado pelas coordenadas 1 mais a raiz de 5 e 2. Plotando todos esses pontos num gráfico, podemos traçar a elipse passando pelos pontos B2, A1, B1 e A2. Desta forma, conseguimos expressar a elipse cujo centro tem como ponto 1 e 2, eixo maior mede 6 e eixo maior medindo 4. E assim terminamos a nossa videoaula sobre elipses. Mais exemplos e exercícios vocês encontrarão no material de apoio. Bons estudos e até a próxima aula.